Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Você que me ouve talvez já conheça o Portal Café Brasil, que é o meu... Eu não digo, é um portal, mas é um site que eu diria que assim, é um ambiente onde eu reúno aquelas coisas que eu acho que são muito legais. E eu tenho ali, entre várias coisas que eu tenho lá, um grupo de amigos que escrevem no portal há um bom tempo. E tem gente que escreve sobre todos os temas que você pode imaginar, mas tem alguns que são especiais, né? Porque tem temas que tem muito a ver com uma visão que eu tenho de mundo e tudo mais. Um deles, uma delas, na verdade, né? Que eu convidei para estar comigo aqui há um bom tempo atrás, eu conheci de um jeito meio diferente, porque na verdade eu nunca conheci pessoalmente e ela já já mandava texto, a gente já tinha um contato por intermédio de terceiros, e um dia eu fui conhecê-la, assim, num encontro, num hotel, no intervalo de um treinamento que essa mulher maluca não parava, não saía de avião, era em São Paulo, Rio de Janeiro, uma coisa louca, uma agenda maluca, e eu fui lá bater um papo, conversei e falei, pô, que interessante, cara, um dia a gente vai conversar um pouco mais a respeito, né? E aqui no Leadercast, vocês sabem qual é a ideia, a gente vem aqui para discutir sobre liderança, e não por acaso o tema do trabalho dela é muito focado nessa questão da liderança. Então, nossa convidada está aqui na minha frente hoje, chegando diretamente do Rio de Janeiro, e a primeira pergunta básica, que é composta de 3 partes, é a seguinte: quem é você? Eu quero saber seu nome, quero saber se você puder dizer a sua idade, o que é que você faz, me conta qual é a tua, por que você está aqui? Pois é, um prazer enorme estar aqui com você. Você falou uma coisa que me fez rir, né? A gente realmente começou a trabalhar juntos sem ter esse encontro, essa coisa do face-to-face. E quando isso aconteceu, parecia que a gente já se conhecia há anos, né? Essa é a mágica, né? É a mágica, da internet. É a mágica, essa coisa da proximidade, né? Como isso estreita nessas distâncias. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Valesca Farias, acabei de chegar do Rio. Vim aqui, estou em solo paulista, minha segunda casa. Para lançar o Líder Integral, que vai ser amanhã. Livro novo no pedaço. O Líder Integral, porque o bom ser humano precede o bom líder. A gente lançou Rio, está lançando amanhã, São Paulo. E depois Curitiba, Fortaleza, enfim. O propósito é a gente estar de mochileiro corporativo, divulgando esse livro e falando um pouco, levando um pouco desse tom de liderança para as pessoas. Um tema vasto e muito carente. E eu tô aí, hoje eu sou autora, palestrante, coach, trabalho como consultora de carreira e imagem. Mas assim, se você me perguntar em essência, eu sou alguém que tem uma verdadeira assim, fascinação pelo ser humano. Eu gosto de gente, interesse genuíno por pessoas. Você trabalha no teu próprio negócio, é a tua empresa? No meu próprio negócio, eu sou a minha empresa. Antes disso, o que era? Eu trabalhei em mercado financeiro, fazendo administração de grandes fortunas na área de private bank. Que bom. E joguei tudo pra cima, na primeira oportunidade, para trabalhar com desenvolvimento humano. Quando é que você fez isso? Quase 9 anos atrás. 9 anos atrás. Ralei muito joelho em pedra. Você saí pode falar de sua idade ou não? Essa pergunta né, assim, ela provoca. Ela provoca. Sabe por que eu pergunto isso? Eu pergunto o seguinte: a maioria das pessoas que vem aqui está tocando o seu próprio negócio e em algum momento rompeu com o que vinha lá atrás. E eu gosto de saber com que idade foi a decisão do rompimento, entendeu? Então vamos lá. Por exemplo, a Daniela do Lago esteve comigo aqui e ela rompeu aos 22 anos. Quer dizer, com 22 anos ela chutou tudo e ela estava muito bem numa montadora e fez isso com 22 anos, que é muito jovem para chutar o pau da barraca, né? Você deve ter feito isso com um pouco mais. Fiz com um pouco mais. E isso indica algumas coisas, né? Quer dizer, quando você define com que idade você chutou o pau da barraca, isso define um pouco de quem você é, o que é que te motivou a fazer esse tipo de coisa, né? Dependendo em que fase da vida você tá, você age de um jeito ou de outro. Então eu pego uma menina de 22 anos e falo, cara, com 22 anos eu chuto o pau pra onde eu quiser, porque eu tenho a vida inteira pela frente, eu posso errar quanto eu quiser.
Chutar aos 40, chutar aos 50, aí o bicho pega, né? É verdade. Já não tenho tanto tempo para errar assim, né? Então, por isso que eu faço a pergunta, mas ela não é definitiva. Não, mas olha só, vamos lá. Eu saí do mercado financeiro próximo aos 35 anos. Tá. E venho aí trabalhando, fiz um trabalho, assim, já tive picos e já dei umas desviadas, e desviadas não quer dizer que você, na verdade, esteja falindo, esteja dando errado, mas às vezes até por uma questão estratégica, você às vezes tem que descer 2 degraus para depois subir no lance de escada, né? Claro. Ser catapultada para um outro piso. Então, uma decisão dessa aos 35 anos de idade, tomada por uma mulher, é uma mulher madura. Você já tinha uma carreira consolidada, você já tinha filho, né? Uhum. Já estava... o que faz uma pessoa com esse grau de maturidade, com uma carreira consolidada, chutar tudo e partir para um outro caminho? Mudou, né? Porque você largou o mercado financeiro para ir cuidar de gente. Qual é o trigger? Qual é o gatilho? Diz a minha psicanalista que a gente só muda por 2 situações. Eu costumava dizer que era pelo amor ou pela dor. Ela fala que amor é zona de conforto e ninguém muda. Que a gente só muda pela dor ou pela culpa. E teve uma hora que doeu muito. Porque assim, eu olhava para o que eu fazia e eu falo assim, gente, eu estudei, eu quis tanto estar aqui, eu fiz tanta... Sabe, eu já fiz tantas conquistas, mas hoje eu olho pro espelho e falo assim, podia ser diferente. Isso começou a me incomodar muitíssimo. O que faltava? Faltava tesão. Tesão, assim, aquela coisa de, sabe, vou levantar e vou trabalhar. É aquela coisa que faz assim, gente, eu tô gripada, eu tô meio febril, mas eu vou tomar um remédio, eu vou tomar um chá de alho com limão e eu vou trabalhar porque aquilo ali me sabe, tem um gozo naquilo, tem um retorno. E não você dizer assim, amanheci meio fungandinho, liga pro banco e fala que eu não tô bem hoje, que eu tô gripada, eu tô afônica. Você conhece o Max Geringer? Ah, claro. O Max é um grande amigo. Eu fui bater um papo com ele uma vez, eu tava para sair da empresa que eu trabalhava, 26 anos eu fiquei, e chutei o pau da barraca aos 52 anos de idade, né? E eu fui conversar com o Max, né? Falar, Max, como é que é? Ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, cara, você sabe que chegou a hora de cair fora o dia que você acorda de manhã sem tesão para ir trabalhar. Pois é isso. Você levantou de manhã e falou, puta que pariu, outra vez lá vou eu. Tá dado o sinal. Chegou a hora de você cair fora. Porque acabou exatamente isso. Acabou o tesão. E aí você tem que buscar o outro tesão, né? E muita gente não entende o que é isso, né? Muita gente fica escrava porque, cara, eu tenho conta para pagar, né? Eu tenho um monte de compromissos. É isso que eu sei fazer. Como é que eu vou largar isso aqui tudo e cair no mundo? Outra, se eu falar com 10 pessoas, 9 vão dizer que eu tô louco. Para largar isso tudo, onde já se viu. Eu mais ouvi. Imagina, eu ouvi Meu ex-marido dizia, olha, se você também. largar... Eu recebia luvas de migrar a carteira de investidor de um banco para outro banco. E ele dizia, se você pedir demissão, eu separo de você. Bom, acabou separando sem eu pedir demissão, né? Mas assim, aquilo ali me ajudou mais ainda. Olha, você não pode... se você não for fiel ao seu propósito, ninguém vai ser. Ou seja, você queria uma coisa para manter uma outra, você veio e acabou que a coisa nada deu certo. E foi em meio a isso tudo que eu pude, de fato, perceber que uma coisa capenga não segura a outra. Sabe? Não é sustentáculo, na verdade é escória. E dali eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E aí vem é um clichê, mas assim, é uma frase que eu adoro, né? Assim, quando você faz a sua parte, o universo conspira a favor. Sempre. E é muito interessante isso funciona, tá? É claro que vou. Você tá isso falando, funciona. Olha com quem você está falando. Pois é, quando eu olho para você, eu hello, é isso mesmo. Claro que E assim, e aí de repente eu conheci uma pessoa que falou, gente, você é talhada para trabalhar com pessoas. E faz o seguinte, pede demissão, eu casei de novo, pede demissão e eu te suporto, aí te dou uma força, porque você nasceu... Essa pessoa é o novo marido. Foi, na verdade, o segundo e ex-marido, tá. Atualmente é ex. Mas, enfim, foi muito importante, porque, assim, claro. Naquele momento ele entrou me oferecendo. E depois de um tempo a pessoa começa a olhar e diz assim, tá, mas quando você vai dar certo? E aí é que a coisa começa a ficar complicada, porque, assim, você sai de um patamar para o outro, onde você vai começar, né, colocar pedra sobre pedra para construir a
a tua nova moradia, é complicado. Então, sim, assim... e você não saiu de uma fábrica de tijolo para outra fábrica de tijolo. Não. Você saiu do tijolo para o leite. Quer dizer, quem era a Valesca Farias nesse novo lugar que ela foi? Do zero. E olha, é muito interessante você estar falando que me chamaram para fazer um quadro. Uma pessoa me conhecia e falou, gente, vem, olha, tem um quadro no Fantástico que acabou não dando nem muito ibope, mas foi ao ar, chamado Liga das Mulheres. E eu chegando, olha, eu sou coach, sabe, sou consultora de carreira. E, na verdade, antes eu não sabia nem que se eu era coach, consultora de carreira. Eu fazia isso, mas eu ainda não tinha convencionado. E quando eu cheguei lá, eu digo que era a fase que eu tinha que ligar o play para explicar quem eu era. Muito interessante, né? E ela olhava e dizia assim, gente, mas você trabalhou em várias instituições financeiras, me fala um pouco disso, porque essa coisa do dinheiro exerce uma influência na vida, e a mulher hoje, a participação da mulher na renda familiar, ou seja, todo mundo que me via queria que eu falasse do mercado financeiro. Sim. Eu falei, gente, apaga, porque eu sou uma outra pessoa. E aí, hoje eu falo, né, quando eu pego pessoas para trabalhar construção de carreira ou carreira solo através do processo de coaching, eu falo, não se apaga nada, porque tudo que você fez representa quem você é hoje. Que te trouxe até aqui. E me trouxe até aqui. Aí você inclusive os erros, inclusive as falhas. Principalmente, né? Eu vou te falar os meus maiores acertos. Eles foram originados através de grandes erros. Sim. Porque, assim, quando você faz um erro, assim, você comete um erro grande, assim, né? Aquela coisa que ecoa, você para e fala assim, meu Deus, o que me fez errar tanto? E aí você olha para trás e... Pera. Você falou um negócio mágico. Fez a cagada, para e olha por que é que eu fiz. Exatamente. Pouquíssima gente faz essa reflexão, sabe? Isso. Deixa eu parar, por que é que eu errei? E nesse processo de parar e ver o porquê eu errei, eu aprendo com o erro. Com certeza. E tem gente que não, errei, quebra a cara e vai errar de novo lá na frente, porque não faz esse trabalho de reflexão em cima do erro, né? Deixa eu voltar lá atrás, que tem um negócio muito legal aqui que eu quero explorar um pouquinho mais. Tomar a decisão de fazer essa mudança quando todo mundo diz que você é louca, que não vai, que você tem... exige uma dose de coragem brutal. Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, né? Certamente. Como é que é isso? Como é que você constrói essa coragem? Você já deu uma pista. Teve um momento em que chegou alguém e falou, tô contigo, vai nessa. E isso para você foi muito importante para dar um empurrão, né? Mas até então você vinha construindo, você vinha enchendo o balde. Um dia o balde... Como é que é esse processo? O universo só te responde quando existe... É o eco, ele na verdade é um eco. Essa pessoa que veio e você fala assim, cara, sai, eu te suporto um tempo, eu te dou esse esteio aí, essa estrutura para que você possa tocar adiante e se lançar como consultora de carreira, enfim, que a gente nem sabia na época como é que ia ser configurado isso. Mas o que eu comecei? Eu comecei a fazer curso de programação neurolinguística, eu lia muito, eu trabalhava muito com o conceito subjetivo. Pera, isso quando? Isso antes de sair do banco. Legal, Ou seja, legal. Final de semana o pessoal ia à praia, eu ia fazer curso de alinhamento energético para trabalhar com musculatura emocional. Só vê que você pirou, né? Pirou. Como assim musculatura emocional? Porque eu começava a ver, e olha como é que é isso. O banco, na verdade, eu era quem eu era. Só para você ter ideia, eu trabalhei uma época no Citibank, no Private do Citi, e aí o pessoal falava assim, gente, estão começando os trainees essa semana, passa para a Valesca que ela tem saco de recepcionar. Porque aí eu fazia Braulio era o copeiro lá, o garçom do Private, e ele dizia, não, vamos montar um café da manhã. Eu digo, vamos recepcionar, porque a gente tem que acolher as pessoas. Olha como, assim, essa coisa do acolhimento e do cuidado com o outro já existia. E ali foi muito importante, porque eu comecei a testar quem eu era e colocar para fora quem eu era, externar isso. Mas você já tinha uma ideia clara de que lá na frente alguma coisa te esperava. Tanto que eu fazia você começou isso. A se preparar para isso, Exato, né? E foram muito alguns bem. anos. Se lá na frente eu começo a me preparar agora. O que é uma dica importantíssima, que é aquela... Muito bem, minha situação hoje, estou no ponto A e pelas minhas reflexões eu concluo que eu quero estar no ponto B. Quando? Anos. Vai levar 2, 3, 5, 6 anos. Mas no momento que eu decido que eu vou estar lá, eu preciso começar a me preparar. E você faz isso em paralelo. Quer dizer, durante o dia, eu brinco com isso, durante o dia você é Clark Kent e à noite você é Super-Homem. Né? Na minha hora vaga, o que eu vou fazer? Eu vou curtir as coisas. Hoje em dia, então, eu vou montar um blog, eu vou pesquisar, vou fazer o diabo
para construir o meu repertório para poder chegar no ponto B o dia que eu estiver preparada para isso, né? E o mais interessante, eu vou fazer um parênteses, esse ponto B, ele não estava tão formatado ainda para mim. Eu não dizia assim, olha, eu vou ser um dia consultora de carreira, coach consultora de carreira e imagem, eu vou ser autora, eu vou falar sobre liderança, eu vou falar sobre os desafios. Nunca eu pensava. Eu fazia muito porque eu dizia assim, eu quero, era como se fosse uma fonte de prazer. Fazer aquilo, porque quando eu estudava, ou que eu fazia um curso desse final de semana, eu pegava um livro de programação neurolinguística, de neurociência cognitiva, aquilo me embevecia, me encantava. Então isso é uma dica. Sim. Começa a ver hoje o que na verdade te salta aos olhos, que faz com que você queira dormir mais tarde para fazer aquilo, queira que chegue o final de semana para que você possa terminar ou iniciar aquele livro. Que te deu tesão. Exatamente. Porque assim você contamina todo mundo. Pois é, porque tem gente que fala assim, mas eu vou deixar, mas eu não sei se vai dar certo e se é o que eu quero. Não! É uma construção, é um processo. Sim. Você começa a identificar hoje o que mexe com você, o que te dá tesão. Porque assim, saber o que a gente não quer já aproxima a gente do que a gente quer. Sim. Já é ali uma, sabe, já é uma trilha. Você já escolheu ao que você vai renunciar. Né? E muito disso é o que está te prendendo. Eu até fiz um programa semana passada, o Café Brasil, que a pessoa que me escreveu falava isso. O medo de que não pode dar certo é o que me impede de fazer coisas que possam dar certo. Quer dizer, eu tenho tanto medo de errar que eu fico prisioneiro no lugar que eu tô. Eu tenho um amigo que tem uma história deliciosa, que é mais ou menos nessa tua praia. Quer dizer, o cara faz a engenharia, se forma, pega o canudo, vai trabalhar como engenheiro e é profundamente infeliz, porque o negócio dele era ser músico. E de repente, lá na frente, aos 30 e tanto, com carreira e tudo, ele chuta o pau da barraca e vai ser músico. Ele ganha muito menos do que ele ganharia se ele tivesse lá. Os amigos que ficaram na engenharia estão muito melhor que ele. Ele tem um carro bagaça. A vida dele é terrível, porque nunca sabe se vai entrar dinheiro, se não vai ganhar. E se olha pra cara dele, o cara tá feliz da vida. Sabe por quê? Porque dá tesão pra ele fazer aquilo. E lá ele era um prisioneiro. Então ele chegou a um ponto em que ele falou, cara, quanto vale? Quanto vale aquela gaiola de ouro maravilhosa, onde eu tenho tudo que eu quero, mas tô preso, e aqui fora eu tô solto, é mais difícil, eu tenho que voar, tenho que brigar para achar comida, para achar alimento, se eu ficar doente eu não tenho como me socorrer, mas cara, eu tenho um texto legal que eu falo sobre isso, né? O sabiá e o canarinho, né? O canarinho lindo, cantando, maravilhoso, com comida, tudo numa gaiola. E o sabiá feio, que não canta, voando, né? Lá em cima, pousa onde quiser, quer dizer, cada coisa tem um preço, né? Então, se eu cheguei num momento que eu falo, cara, eu preciso ser sabiá, e foi assim que eu escrevi esse texto quando eu saí da empresa, né? Depois de 26 anos como canarinho, que canta, que é uma beleza, preso, eu resolvi ser sabiá. E aí fui voar para lugares que eu nunca poderia ter ido, com todos os riscos e problemas que tem atrás. Pergunta para mim se eu quero voltar para a gaiola. Jamais. Tá. Pergunta para mim se eu ganho mais hoje do que ganhava lá. Não! Tenho muito medo, muito mais insegura a minha vida, não tenho o que eu tinha lá, de jeito nenhum. Dinheiro por dinheiro, se eu botar no papel, eu ganho menos do que eu ganhava lá. Pergunta se eu quero voltar. Mas aí é referencial de valor, né, Luciano? É acordar de manhã e falar, cara, eu não vejo a hora, cara, não chega a hora de eu ir trabalhar, cara. Já são tão, eu devia estar lá. Que pena que eu tenho que parar agora, porque estar lá é um tesão. E assim, e é preciso ter coragem para isso, assim, e assim, eu respeito muito. Eu que trabalho com pessoas ainda nessa inércia, ainda em cima do muro, muita gente me procura para mentoria ou para o coaching, tentando identificar assim, o que você fez para você chegar até aqui, ou então o que eu faço, porque aquele texto sobre o infelicidade, a crença do ser feliz, aquilo mexeu comigo, aquele programa que você falou sobre a questão da autogestão, se era o cavalo ou o cavaleiro da minha vida, lá no encontro da Fátima Bernardes, eu não consigo mais pensar se eu sou o cavalo ou o cavaleiro, e eu acho que eu sou só cavalo. Há muito tempo eu deixei de ser cavaleiro, porque as minhas decisões, as rédeas da minha vida não estão nas minhas mãos. E isso vai gerando uma angústia. Então, assim, você olhar, por mais que você gostaria muito de estar unindo o útil ao agradável, né? Viajar de classe executiva, o carro do ano e não uma bagaça, né? Poder tomar um vinho, né? Todo final de semana um vinho específico. Então, mas você fala assim, gente, mas qual é o preço? Quanto custa isso? Quanto custa isso? E aí isso? a gente entra essa frase, essa expressão, é a que eu mais amo, porque eu costumo dizer, Luciano, que na vida, basicamente, tudo se resume a
a partir em 2 conceitos. O primeiro é custo-benefício, que é pessoal e intransferível. Sim. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Sim. Só você sabe o que é isso, o seu amigo o que é aquilo, o que eu vivo hoje. Mas a gente não pode, sabe, achar que todo mundo tem que seguir isso. Não. Isso é a construção de cada um. Sim, pelo até amor, porque, pela dor, pela culpa, enfim. O meu modelo não vai servir para você nunca. Claro que não. E segundo, assim, a partir do momento que eu faço um custo-benefício, eu vou trabalhar o quê? Negociação, que começa no princípio da autonegociação. Ó só, cara, tudo bem, eu vou sair do emprego. Mas, ó, mulher, a gente vai, acabou o negócio de salão, acabou o vinho, a gente vai passar um tempo aqui no Arroxo. Não vamos viajar esse ano, filho, olha só, aquela colônia, ou então o intercâmbio vai ter que esperar um pouco. Então, ou seja, são negociações, mas parte de você. Se você não tiver inteiro nessa decisão, vai soar falso, vai ficar fake para as pessoas que você vai falar. Então, assim, quando você está muito ali imbuído dessa realização, você acaba chegando e as pessoas te dão esse acolhimento, esse apoio. Porque você contamina, você se contamina. Com certeza, você está tão inteiro. E por isso o líder integral, como ser íntegro sem ser integral, é isso que vai mexer. Porque você, quando se posiciona dessa forma, se você for a favor, ninguém é contra. Porque aquilo não vai mexer com você. Você está ali, olha, é isso. E vamos lá, e quando você confia, as pessoas também olham e falam, nossa... Que força, né? Que força é essa, recentemente, né? eu encontrei com uma amiga que trabalhou há muito tempo atrás lá comigo, ela falou assim, nossa, éramos 12, 2 pessoas saíram. E eu vejo assim, quem de fato fez valer o que queria foi você. E hoje é a pessoa mais realizada. Nossa, você ouvir isso é tão gratificante, né? Porque você fala assim, gente, realmente, agora, tem um preço? Claro. Tem um preço. Claro. Tem um preço. Claro. Só que assim, nem todo mundo está disposto ou acha que é válido pagar esse preço, e aí é de cada um. Né? Isso é muito particular, isso é de cada um. A gente não pode imprimir isso como um ritmo natural. E esse preço tem um negócio que envolve família, envolve... Com certeza. Eu sei as horas que eu fiquei fora de casa, quanto eu fico hoje, eu sei como é que é. Tem realmente um preço, mas tem aquela história toda do seu preço interior, né? Quer dizer, o dia que eu morrer, como é que vai ser, né? Porque eu vou olhar para trás e falar, cara, me arrependo de não ter feito tá. Será que vale a pena isso, né? Eu acho que não, né? E tem um outro negócio interessante, quer dizer, nesse momento é muito importante quem está do teu lado, né? Então, se quem está do teu lado diz, se você partir para essa, eu largo de você, você tem mais um obstáculo a romper ali. Ou então, ou talvez mais, desculpa, até você me falou, me veio aqui um insight. Às vezes, até você se questionar se é essa pessoa certa para estar ao seu lado, isso que eu ia dizer agora. Falei, então peraí, aí houve uma demonstração de quem está ali, se quer o teu bem ou não. Exatamente. É isso aí, se ela quer o teu bem ou não. Foi tudo junto, foi o marido, foi o ex-marido, foi o emprego, foi tudo. E foi um momento onde eu me vi como uma fênix, me ressurgindo das cinzas, porque eu fui pro fundo, foi marido, foi dinheiro, foi tudo, e quando você se vê diante daquilo, e aí? Você não queria tanto? Agora tem um espaço. Não veio na configuração dourada e emoldurada que você queria. Você voltou para a pista de pouso. Exatamente. Quanto tempo levou para decolar de novo? Olha, assim, com 2 anos eu já tinha tirado a cabeça d'água, já respirava. Mas assim, a estabilidade mesmo, um reconhecimento, essa credibilidade, eu acho que vai aí para perto de 5 anos. Então vamos lá, vamos fazer nossas contas aqui. Aos 35 você chuta o pau da barraca e só vai botar a cabeça para fora e olhar e falar deu certo aos 40. Exatamente. Então não foram 5 meses. Não. Quer dizer, não tem nada rapidinho assim. ninguém vai ficar milionário do dia para noite. Aliás, até tem gente que fica, mas é aquele 0,000%. Tem alguns empreendedores aí que... Mas isso é o pico da curva, te tira fora. Isso não é normal, isso é anormal, né? O que é normal? Normal é ralar 5 anos, né? Eu tenho o meu exemplo, por exemplo, o exemplo do Café Brasil, que é o podcast que nasceu e cresceu. Levou 7 anos pro negócio andar. É isso aí. Entendeu? E durante 7 anos eu investi naquilo e botei um monte de tempo e dinheiro ali, porque eu acreditava, falava, cara, um dia esse negócio vai dar certo. E foi funcionar 7 anos lá na frente. De novo, não são 7 meses, são 7 anos. Quer dizer, esse componente de você entender que esse é um investimento que não é de curto prazo, que você não vai ser gerente, dono, diretor amanhã de manhã, que você tem que construir isso e ninguém vai fazer por você, né? E de repente nessa opção que você tomou de eu vou ser empreendedor e dono da minha vida, no dia que você botou o avião no chão, você olhou em volta e fala, pô, não tem um departamento de pessoal para resolver para mim, não tem um departamento financeiro, dia 15 não vai ter uma graninha na minha conta, né? Como é que vai ser? E agora? E o plano de saúde eu vou ter que fazer, eu vou ter que ir atrás, e aí, cara, o mundo desmonta inteirinho, né? Bom,
Eu tenho um amigo meu que veio conversar comigo um tempo atrás e veio falar, alto executivo numa empresa, e falou, cara, eu tô pensando em sair. Eu vim conversar com você porque você saiu um dia, eu queria que você me contasse o que é. Como é que é essa história de resolver sair e ir embora, né? E eu falei pra ele, cara, tem um monte de coisa pra ser feita, mas a primeira coisa que você tem que começar a fazer a partir de hoje é o seguinte: crie uma armadura emocional. Né? O que é isso? Uma armadura emocional, cara. Por quê? Porque amanhã de manhã você não tem mais o nome da empresa, você não tem mais o cartão, você vai ter demandas que você não tem hoje, você vai ter todo mundo e você vai se achar um merda. Porque você que era o cara que chegava e era recebido com louros, vai ficar na sala de espera, no meio dos motoboy, cara. Você tirou sua gravatinha, o diretorzão, você vai ficar 1h30 esperando um cara que não vai te atender. E isso vai acabar com a tua autoestima, cara. Crie uma armadura emocional. Aconteceu com você isso? Muito engraçado, né? Você falando de criar uma armadura emocional. Mas eu vou te falar, é o esfregaço da areia que constrói a pérola, né? Então, assim, essa questão da armadura emocional, ela vem como um processo também. Primeiro que se a gente pensar nisso muito antecipadamente, claro que a gente tem que ter um mínimo de bom senso e uma certa noção de que isso vai acontecer. Sim. Quando você tira o seu crachá, que você rasga o seu cartão de visita, você começa a ser alguém da Pereira, das couves, enfim. É um ninguém, né? É um ninguém. O Rubem Alves tem um texto muito legal. Você pergunta, quem é você? Eu sou o Rubem Alves. Da onde? Ele fala da rua Augusta, número 35. Não pergunta endereço. Da onde o quê? Eu sou de mim. Eu não sou da empresa tal, né? Isso é muito complicado. Então, assim, a primeira coisa, né? Freud, quando questionado sobre o que o indivíduo normal deveria estar apto a fazer, ele falou amar e trabalhar. A primeira coisa que as pessoas perguntam é seu nome, né? Aliás, assim, olha, eu quero te apresentar, esse é o Luciano, oi, olá, prazer, eu sou a Valesca. E segundo, o que você faz? Inclusive, você começou o nosso bate-papo assim, Sim. né? Aqui é a Valesca, vamos saber o que você faz, de onde é que você veio, como é... Enfim, se apresenta, a gente precisa se apresentar. Sim. Então, quando a gente fala a questão do nome, né, é assim, olha, eu sou essa pessoa, mas assim, é assim como é a convenção. Mas assim, como você vai ser reconhecido e a sua credibilidade vem desse sentido de missão mesmo, né? Assim, eu existo para isso. Então, essa questão de trabalho é muito importante. Como é que você vai, então, tirar o crachá que você estava 17, 18 anos trabalhando naquela empresa, rasgar o cartão e todo mundo que sabia que você trabalhava lá vai te ver agora como quem? Você não tem mais o sobrenome corporativo. E vou te falar, muita gente vem procurar o coaching, vem procurar fazer mentoring, exatamente porque, assim, olha, eu comecei... Algumas pessoas se antecedem, são mais precavidos, ou já se planejam melhor. Mas eu pego, assim, 60% dos casos de pessoas que já saíram no rompante e sabe, assim, olha, eu vou no susto. E aí começa a ver que, meu Deus do céu, dei com os burros na água. E aí, assim, como é que eu faço? Eu volto, eu tenho que voltar. E a angústia de ter que voltar de cabeça baixa, né, como um loser. Poxa, eu sou um fracassado. Isso, às vezes, faz com que eles procurem ajuda. E a gente vai falar, olha, nem tudo está perdido. Calma. Vamos começar a ver o seguinte. Vamos primeiro validar o que você quer. Qual é o objetivo central? Vamos legitimar isso. É isso mesmo que você quer? E aí, a partir daí, ver o que você tem, sabe? Tira tudo que você tem hoje de subsídio pra gente ver como é que a gente começa a estruturar melhor isso. Calibrar, né? Quer dizer, pode ser que seja isso que você quer, mas não desse tamanho. Não já. Não nesse prazo, não, né? Já. Isso, olha só que bacana que você falou, não já. Algumas vezes, Luciano, eu falo, olha só, pelo que você me disse, foi bacana, você quer... Mas assim, não é factível, não se sustenta. Então vamos fazer o seguinte, volta para lá e espera um pouco mais, faz uma reserva, porque a pessoa vai, aluga sala, manda fazer um cartão de visita, paga um site, e aí de repente, cadê que o negócio não aconteceu? Não! Tem todo aí um backstage, tem muita coisa no backstage a ser trabalhado, que você não pode ficar só coloquei a cara na rua, na janela, mas e aí? Como é que eu me lanço se eu era private banker, agora eu sou coach e consultora de carreira? O que me credibiliza a ser agora, a exercer uma outra função? Exatamente. Não tem algumas coisas que a gente precisa se estruturar melhor para poder se lançar Você me deu um insight agora que tem a ver com essa minha história, né? Que foi quando é que eu percebi que eu precisava começar a me preparar para alguma coisa que vinha na frente? Eu levei 8 anos para sair da empresa, né? Desde o momento que eu tomei a decisão, que eu falei, eu vou embora... Eu fiz um plano para 5 e levei 8 anos para sair, né? E nesse processo de 8 anos, a principal coisa que eu fiz foi fazer com que meu nome pessoal, eu, Luciano Pires, fosse tão grande ou maior do que o nome da empresa onde eu estava. Então, eu era o Luciano Pires da Dana.
Isso me credibilizava no mercado. Quem é? O Luciano Pires da Dana. Se você tirasse o Dana, eu não era nada. Né? E o que eu fiz durante 8 anos foi fazer o Luciano Pires crescer, até que um dia que eu tirasse o da Dana, o Luciano Pires continuava, né? Com certeza. Então foi um trabalho insano de me projetar, quer dizer, eu comecei a escrever, comecei a fazer aquela história do Clark Kent e Super-Homem, né? Então, de dia eu trabalho, faço o meu trabalho aqui como diretor executivo da empresa, e à noite eu estou estudando, estou escrevendo, estou fazendo livro, estou fazendo o diabo para construir essa coisa que um dia lá na frente... Eu até brinco, eu falo assim, eu cheguei na empresa, assinei um papel dizendo estou fora, e no dia seguinte eu levantei no mesmo horário e fui trabalhar. Só que em vez de ir pro escritório da empresa, eu fui pro meu. Isso aí. Né? Aliás, Levou 1% inspiração e 99% obstinação. Obstinação. Não é transpiração, não. Você tem que se obstinar. A transpiração vem como consequência. É isso aí. Não é determinação, é obstinação. É assim, eu vou dar certo. Agora vamos lá. Valesca, muito legal, interessante, legal, mas isso é muito fácil para você, que é uma pessoa que tinha formação, você devia ter uma escola, foi bem formada, a família devia ter posses, você teve chance de estudar, você fez outro idioma, você deve ter morado fora do país, você tinha 1000 experiências, você teve toda a oportunidade do mundo e pôde então se dar o luxo de chutar tudo e tratar da sua vida. Eu sou um coitado. Eu não tive chance de fazer nada, minha vida sempre foi isso, eu estudei num colégio particular ruim, colégio estadual ruim, eu não tive chance de fazer, eu sempre fui pobre, minha família foi sempre ruim, eu tô aqui perdido, trabalhando nessa empresinha aqui, eu nunca vou conseguir fazer isso, meu destino é morrer aqui. Pois é, aí você tá me falando, algumas personalidades estão vindo à minha mente aqui. A primeira delas, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu fiz uma visita à empresa dela, não sei se é Dona Zina, Tia Zina, do Beleza Natural. Beleza Natural hoje é uma rede, tem franquias que trabalha com cabelos cacheados, enfim, ela nasceu na favela. As meninas que queriam alisar o cabelo, tirar aquele volume do cabelo, ela desenvolveu uma química e um tratamento, e a partir dali, gente, e hoje ela está contratando executivos no mercado que querem vir, ou seja, pessoas que tiveram essa formação no exterior, que têm boas chancelas e falam 4 idiomas, estão vindo trabalhar lá na Beleza Natural, que hoje deu certo. Mas ela deu sorte, ela é um ponto fora da curva. Olha só, eu não sei se é muita sorte não, porque essa mulher tem uma determinação, não é a determinação não, a gente vai falar aqui de obstinação. Sabe aquele palestrante que vendia ali eu trabalhava no Citibank, na Rua da Assembleia. Tinha um cara que vendia bala, chiclete... O Davi. O Davi Camelô. Sabe o que ele fazia? Você chegava, não tinha dinheiro, ele te dava bala, depois mandava cobrar lá no teu andar. Ou então ele vinha e quando você voltasse no dia seguinte, você pagava ele. Ele trabalhava durante o dia em frente ao banco e à noite, sabe para onde ele ia, Luciano? Pro meio da rua onde tinha engarrafamento para vender. E só saía dali quando acabava o engarrafamento. E no dia seguinte, cedinho, ele já estava lá em frente ao Citibank. Você não queria sair, tava muito calor, não queria sair de terno, ele mandava um portador, ele tinha um filho dele lá e um vizinho dele que eram portadores para levar a bala para você. E esse jeito de trabalhar, de repente virou uma barraca, 2 barracas, uma venda, e aí as pessoas falam assim, gente, o que você fez para crescer tanto assim? Que sorte, né? O que as pessoas falam, né? O que eu chamo de obstinação e de dedicação e de fidelidade ao propósito, algumas pessoas intitulam como sorte. E aí essa pessoa hoje virou um case de sucesso, como a dona do Beleza Natural, como a menina do Brigadeiria Chique, que estava na PUC e de repente... a família sofreu um revés e não tinha mais dinheiro para pagar a mensalidade. De repente ela começou a ter que fazer o quê? Vender brigadeiro na sala de aula para poder arrecadar dinheiro e pagar a faculdade. E ela até estudava lá de dia e de noite ela sentava a pua fazendo brigadeiro. E fez brigadeiro, todo mundo, nossa, maravilhoso, olha, você se incomoda de fazer lá, meu filho vai fazer, minha irmã, meu namorado vai fazer aniversário, você pode fazer 30, pode fazer não sei o quê, daqui a pouco a cantina da PUC começou a comprar os brigadeiros da menina e hoje virou um negócio que já está na 5ª loja. Então, assim, às vezes, até através de um revés, você vê assim, o que eu tenho de talento, o que eu faço de bom, qual é o meu diferencial.
E disso tudo, né, essas pessoas que fazem, eu vi muita gente que saiu do zero e hoje tem dinheiro. Aliás, essa coisa de ser bem-sucedido, nasceu bem, claro que isso é um respaldo fantástico. Meu pai, eu sou filho de pais ricos, me mandaram estudar fora, eu tenho um diferencial, hoje eu estou trabalhando, mas as pessoas começaram a ver o seguinte, olha só, ele é filho de pai rico, eu não sou. Então, o que eu tenho que me esmerar e fazer de diferente? Eu tenho que fazer mais ainda. E eu vejo muita gente assim. Então, assim, eu vejo gente procurando coach, porque eu gostaria, não sei se eu vou conseguir, e assim, eu vejo quando a pessoa tem muita determinação, a gente dá um jeito para atender, porque aquilo ali encanta a gente, sabe, fascina a gente, ver aquele tesão, aquela vontade de dar certo. E aí depende, é porque eu gostaria de ser... Gente, o próprio... nosso ex-presidente da República, né? O cara lá... Então, assim, se você for ver, tem muitas, independente, a gente não está julgando quem se é mal, se é bom, se é ruim. A gente está falando só de pessoas que saíram de um determinado patamar para o outro e chegaram onde eles jamais imaginaram que pudessem chegar. Mas, assim, o que moveu essas pessoas a esse lugar? Até esse lugar, né? Sim. É a vontade de fazer diferente. Valesca, quem paga um coaching para você? Uma empresa que manda alguém fazer o coaching ou é um indivíduo que vai te procurar para fazer o coaching? Como é que é isso? Boa pergunta. A gente tem algumas empresas que hoje oferecem o coaching, disponibilizam o coaching para alguns gestores, para alguns profissionais, que são pessoas que têm posicionamentos estratégicos, que eles têm uma visão de que essas pessoas podem fazer carreira na empresa, mas que eles têm alguns gaps, alguns ajustes a serem feitos. E ninguém me chama nas empresas hoje para fazer ajuste técnico. É sempre de ordem comportamental. Em contraponto, eu vejo muita gente, inclusive pessoas mais novas. Eu atendo pessoas de 16 a 67 anos de idade. É uma diversidade fantástica. Que elas começaram, olha, eu vi você na televisão, eu li um artigo seu, ouvi lá, olha, aquele no portal Café Brasil, eu li uma coisa, um texto, um conteúdo seu que suscitou uma determinada vontade de fazer algo de diferente. O movimento, assim, a pessoa, ela já está pensando. De repente, ela liga a televisão e vê uma entrevista sua, assiste, ou assistiu no portal Café, ouviu no podcast, portal. E aí vai faz uma luz, tem uma luz, né? Juntou o Lé com o Cré. Tem uma luz, é isso aí. Mas assim, a pessoa precisa estar passando por algum tipo de questionamento para ela querer. Olha, assim, eu gostaria, ela pode até não saber o que ela quer, mas ela tem que perceber que aquilo que ela está fazendo não está valendo a pena. O universo conspira a favor. Então, às vezes, tem pessoas que eu faço assim, olha, tá morando fora do Brasil. Eu atendi recentemente uma pessoa na Austrália e falou, olha, eu vim, não tô dando certo aqui, cara, eu não gostaria de voltar, pra mim vai ser não sei o quê, como é que eu faço? Eu não tô com muita grana. E, gente, a gente faz o seguinte, quando a pessoa quer muito, aí como é que você pode fazer? O valor é esse. E você divide, parcela, e enfim, hoje eu tenho uma equipe também que trabalha pra me ajudar com isso, a pessoa às vezes, e vai, quando a gente quer, as portas se abrem. Se você for a favor, ninguém é contra, mas assim, é um processo, só que as pessoas querem fazer tudo assim, não, eu vim aqui, eu vou fazer 10 e eu já saio daqui preparado. Como se fosse curar eu digo assim, uma perna... Uma pílula, toma essa pílula e de repente você pode, além de mudar de sexo, também mudar de profissão. Não é assim. Não é assim. É um processo, né? Você consegue ver uma diferença entre as pessoas que vão fazer o coaching com você pela empresa e aquelas que vão individualmente te procurar? São bichos diferentes? Muito interessante. E por que eu faço com essas pessoas que vão me procurar, que às vezes até o valor, o investimento é diferente, é tudo? Porque assim, aquilo me remete a quem eu era e o quanto eu também precisei de ajuda e o quanto o coaching naquela época teria me ajudado. Então, assim, eu tenho uma empatia e um olhar muito dedicado a essas pessoas que buscam, que querem, porque elas querem tanto que elas fazem qualquer coisa. Olha, eu posso dividir, eu posso isso, eu começo... E aí, como é que você vai dizer não para uma pessoa dessa? Se você vai poder fazer a diferença na vida dessa pessoa, como dizer não? Ela foi pedir para você ensinar ela a pescar? Nossa, não olha... Não foi pedir o peixe, né? Para usar aquele velho jargão. Eu não quero peixe, cara. Me ensina como é que eu faço. E a pessoa faz tudo. E você, olha, você já leu o livro tal? Não, me diz que eu vou buscar. E ela vai no sebo, ela faz download, ela é gratuito, ela vai se virar porque ela quer. E aquilo me fascina. E olha, e não fascina só a mim, não. Fascina qualquer pessoa. Sim. Porque tem tanta gente hoje na agonia paralisante,
sem ousar, para se permitir para a iniciativa produtiva, que quando você, eu, qualquer pessoa olha na rua e vê uma criança que está lá limpando, está fazendo isso, quando você vê um diferencial, né, uma proatividade, você ali se queda, sabe, diante daquela pessoa, e você quer ajudar, você quer fazer parte daquilo, você quer ser parte integrante, você quer contribuir para aquilo, né? Valesca, eu fui fazer um evento recentemente num estado aí, e na hora que eu cheguei lá para fazer o evento, cheguei num teatro, todas as condições técnicas desfavoráveis, um negócio horrível, tudo que eu pedi não tinha o cabo, não tinha o lugar de projetor, um negócio pavoroso. A hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, não vai dar para fazer, né? E eu cheguei lá, na hora que eu cheguei no teatro, me recebeu um cara que era um garotão, jovem, tudo fortão, tudo que cuida das coisas do teatro. E eu cheguei, a hora que eu li aquilo, falei, cara, não vai dar, o cara, não, vamos dar um jeito. E aí eu cheguei, começamos a conversar, bom, esse cara desmontou o teatro, ele subiu a 10 metros de altura, tirou lá de cima um projetor gigantesco, desceu com aquilo embaixo do braço, montou lá na frente, e na hora da palestra estava tudo no lugar, tudo arrumadinho. Sabe, com uma vontade, eu falei, cara, que é isso, bicho? Mas o cara se desdobrando para fazer coisas que eu jamais imaginei que fariam. Ao mesmo tempo, chega o motorista da prefeitura, que veio trazer tal coisa. O cara com a má vontade, o cara... Olha, se não for agora não vai dar porque meu horário termina daqui a pouco. O cara puto da vida, com a má... Eu olhei aquilo e falei, cara, mas que baita diferença entre um e outro, né? Um me fascinou pela entrega do cara, porque ele não ia ganhar nada com aquilo, né? O trabalho dele era aquele. Pelo contrário, o cara desmontou. E o outro, que tinha que fazer uma besteirinha, matou no horário com uma baita má vontade. Bom, terminado o evento, eu descubro que aquele cara que se desdobrou tudo é um presidiário, que está num programa que eles têm lá na cidade, e esse cara de dia sai da prisão e vai trabalhar no teatro. Olha isso. E de noite ele volta para a prisão e está cumprindo a pena dele lá. E o cara com tesão, mas uma gentileza, que eu falei, não é possível, o cara tá preso porque é problema com droga, etc e tal, né? E a atitude dos dois brotou, quer dizer, um tem um emprego, tá trabalhando, tem salário, com a má vontade desgraçada, e talvez a má vontade dele seja essa, porque o meu emprego é uma merda, porque o que eu ganho é uma merda, porque isso aqui é um saco, porque eu odeio o que eu faço. O outro tá na cadeia, e se desdobrando, e você vê que não era o interesse, porque ele não ia ganhar nada com aquilo. Se ele fizer mal feito, tá igual, né? Só que quando eu olhei os dois, eu falei, cara, que diferença! Era para ser o contrário, né? Quem devia estar feliz era o cara, não, era o presidiário, né? E você olha nisso e vê ali um componente que dinheiro nenhum compra. Você não consegue comprar essa atitude, não dá para comprar comportamento. Eu posso, você falou da parte técnica, dinheiro compra, cara. Tecnicamente, você quer aprender, dinheiro compra. Compra um curso, paga um professor, você consegue. Agora, a atitude, esse jeito de olhar o mundo, sabe? De, cara, eu vou fazer acontecer, não há dinheiro que pague, né? Como é que se constrói esse tipo de atitude? Você nasce com isso ou não? Como é que você tem um mindset, né? Como é que você prepara isso para olhar o mundo dessa forma e ser a pessoa que faz a diferença, que faz acontecer pelo comportamento? Olha, algumas pessoas nascem com um DNA já melhor trabalhado nessa direção. Então, ou seja, e por quê? Assim, é da pessoa. A gente fala aí de um perfil sociopsicológico, de uma personalidade, de uma identidade. Tem a ver com a classe e o lugar que ela nasceu ou não? Não, isso é da pessoa. Isso é da pessoa. Eu já vi pessoas, quando eu fiz o Transformação na TV Globo, a gente trabalhava exatamente ajudando as pessoas de baixa renda, assim, de comunidades, a desenvolver a sua... o empreendedorismo e a desenvolver o seu talento, ou seja, ocupar um espaço através de uma profissão determinada. E eu vi pessoas ali, gente, que assim, era o pai querendo que ela trabalhasse de doméstica no lugar e ela trabalhava, mas ela estudava à noite enquanto todo mundo, as irmãs iam namorar. Então, assim, como é que num ambiente tão, sabe, contaminado e já assim, comprometido mesmo, sim, né? Conformado, né? O conformado, aquele né? conformismo, pois é. Então, pode... 9 filhos, uma... Então, assim, era o mesmo pai, a mesma mãe. Então, assim, é da pessoa. Tem uma questão que é da pessoa. Sim. Se a gente for falar, for um pouco adiante, é a alma mesmo, é o espírito, é a essência. Chame quem quiser chamar, né? Dê a convenção que achar melhor. Segundo é o referencial.
que a gente está falando aí de um modelo, de um modelo de referência, de um exemplo. Assim, eu costumo dizer que mais do que de crítica hoje as pessoas precisam mesmo de bons modelos de referência. Haja o Brasil. Exatamente. Então, às vezes, você tem um pai que faz tudo errado, que briga, que bate na mãe, que faz não sei o quê, que nada vai dar certo, e um conformismo, ou pior, até um pessimismo que leva a uma acomodação, sabe? Quem pau que nasce torto, morre torto, e fica todo mundo vendo aquilo, e foi o que eles aprenderam. Isso contamina. Isso contamina. E depois disso, tem uma situação, que é essa coisa do comportamento, que a gente vai voltar à questão do amor ou pela dor. Às vezes, a vida ensina. Quando o pai e mãe não dá limite, quando a própria situação das pessoas ao entorno não oferece um limite para que essa pessoa vá tomando o seu caminho, né, e se aprumando nessa estrada, a vida vem, às vezes, e dá uma, sabe, dá aquela prova cabal, puxa o tapete e você cai de cóccix no chão. E aí, assim, literalmente é pela dor. Quantas pessoas, às vezes, você não vê, até palestrantes que passam hoje, olha, perdi as pernas, eu fiquei paraplégico, e a partir dali eles têm a opção, ou eles deprimem e morrem, ou eles vão assim, não, eu vou dar o exemplo porque eu era feliz e tinha tudo para ser feliz e não era, e hoje eu sou porque eu vou deixar o meu testemunho, e aquilo ali vira uma grande causa na vida deles e vira a razão do viver, né, de viver deles. Então, assim, a gente tem escolhas, né? O é pelo amor, é pela dor. Então, assim, a gente pode também aprender de forma mais fácil. Vai esperar a coisa realmente se complicar, porque uma coisa, né, até lembrando, teve uma época que tudo que eu fazia era toque de Midas, né? Olha, vamos vender um terreno de 15 milhões de dólares e vão fazer um empreendimento, um shopping. Vai lá, porque eles vão aplicar metade, porque vai levar 6 anos para o empreendimento. Tá? E eu ia lá e tudo dava certo. Quando eu comecei a não ter mais aquela energia, aquele tesão para ir trabalhar, parece que a minha energia foi mesmo. E a coisa, eu digo, gente, como assim? Eu não tá dando mais certo. Sim. A energia, ela se esvai mesmo. Não tenho dúvida nenhuma, tem uma mágica aí. Tem uma mágica. Sim. Você quer um exemplo fabuloso para isso? E tá na mão da cara de todo mundo? Facebook. É isso aí. Facebook. O ano passado, em janeiro de 2014, eu tinha 12 mil curtidores do Facebook. Hoje eu tô com 71 mil. Nossa. O que eu fiz em 12 meses? Qual foi a diferença? Se eu tinha o Facebook já há 5 anos, por que de janeiro de um ano para janeiro de outro, eu botei 60 mil caras a mais lá dentro, né? Qual foi a diferença? Eu peguei pra mim. A única diferença, eu peguei pra mim. Peguei e eu comecei a botar minha alma lá. Eu me expus, eu comecei a colocar a minha cara, eu dei opinião, eu comecei a brigar. É um exemplo, digamos, até idiota, mas ele dá uma demonstração muito clara. No momento em que aquilo deixou de ser uma maquininha sem alma e passou a ter minha alma lá dentro, aquilo multiplicou. Não porque o que estava sendo colocado lá era melhor do que vinha anteriormente, é que o que estava sendo colocado agora tinha a minha alma. Com certeza. E aí deu toda a diferença. O pessoal me pergunta, qual é a receita? Cara, a receita é o seguinte, põe tua cara. É isso aí. Né? Põe tua alma, põe teu gás, põe teu tesão lá que contamina as pessoas. Né? É troca, né? Mas você me falou um negócio interessante aí que me traz de novo para o início da nossa conversa aqui, que é a questão da toda a liderança, né? Você, quando está num papel de liderança, e para mim é muito claro, quer dizer, quem define liderança é contexto. Não é nada, não é hierarquia, nada. Liderança quem define é o contexto. Por isso, todo mundo é líder em algum momento, né? Se eu convidar meus amigos para ir comer uma pizza em casa, eu sou o líder da pizza, né? Se aquela senhora vai fazer uma festa de aniversário do filho dela, ela é a líder daquele momento, porque o contexto exige assim. Não é nem o marido que é o dono da casa. O líder é a mãe que está fazendo a festa, né? E quando você está no papel de liderança, você é um professor de ética, pro bem e pro mal, porque todos os liderados estão olhando para você e estão aprendendo aquele exemplo que você deu. E aí eu conto para a pessoa, falo o seguinte, cara, a pior coisa que pode acontecer na tua vida é ter um líder pocotó. Pocotó é o termo que eu uso aqui para dizer. Eu sei. A gente que tem oportunidade de escolher e não escolhe. Foi o meu que tocou aqui. Gente que tem a oportunidade de escolher e não escolhe, segue, vai na coisa. Quando você tem um líder desse tipo, que é aquele cara que ele não te instiga, ele não te empurra, pelo contrário, ele não faz e não deixa fazer, ele põe a mão e te segura, isso é o pior modelo que você pode ter na sua vida, cara. Se for assim, caia fora. Mude de área, mude de emprego, mude de casa, mude de país, mas não fique embaixo, porque esse cara vai te contaminar. Sem você perceber, ele vai te dar um exemplo, e a menos que você tenha um senso crítico suficiente para enxergar nele o exemplo do que você não quer ser. Bacana, eu já ia falar isso, com certeza. A menos você já dançou. E assim funciona na vida da gente, né? Como é que você vê isso?
Primeira coisa é a convenção de liderança, né? Para mim, assim, o líder, ele não é aquele cara que carrega o crachá de líder ou tem uma plaquinha de gerente, diretor, superintendente, enfim, sobre a mesa dele. A liderança, ela fala muito mais de alguém que, por ter interesse genuíno por pessoas, gostar de pessoas, porque como liderá-las sem gostar delas, né? Na porrada. Na porrada, pelo amor de Deus, é o famoso paulada. Processo GA, goela abaixo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso não se pelo sustenta. Medo, né? Pelo medo. E cada vez mais... O medo é um baita motivador, mas ele só gera medo. Exatamente. Nenhum compromisso. Primeira oportunidade, quem tá com medo vai fazer você dançar. Com certeza. Vai pisar em você. Então eu falo assim, a liderança ela fala muito mais dessa disponibilidade, dessa disposição de fazer a diferença através das próprias ações e por gostar de pessoas, desenvolvê-las e a partir daí ele vai começando a conquistar a admiração dessas pessoas. Sim. E quando você conquista a admiração dessas pessoas, como elas precisam de bons modelos de referência, elas passam a segui-lo. Por que de repente você teve aí um aumento, um incremento fantástico no seu Facebook? Por mais que o conteúdo fosse bom, você deu a sua cara, você botou a sua alma, a sua essência, você foi lá falar, isso fala, olha, é o cara que está aqui, ele está falando, a credibilidade, isso muda. Isso é uma coisa de líder, de liderança. As pessoas começam a te seguir, a entrar na sua página, por quê? Porque elas credibilizam. Elas eles acreditam em você uma determinada confiança, uma admiração. Então a liderança, ela nasce disso aí. E é por isso que o bom ser humano precede o bom líder, porque a gente está falando aí de conceito, de predicados humanos. Não adianta, eu sou um excelente executivo, gestor, mas como pessoa eu sou outra coisa. Aqui na empresa, olha, você pode até se dar o luxo de ser bipolar, compartimentado não. Então, tem que tomar uma posição. Então, essa questão do líder, né, do líder ruim, do chefe ruim, é uma coisa que você falou aí. Eu acredito muito, eu já tive bons líderes e já tive outros que, assim, eu gostaria de passar o lago, se passar numa calçada, eu mudo de calçada. E de ver a pessoa fazer, inclusive cometer agressão física, sabe? Com seus liderados e assédio moral e até sexual. E olha, você fala assim, meu Deus, como é que esse cara chegou aqui? Falava 4 idiomas, morou fora, tinha aquele currículo lá no By the Book, né? Para trabalhar no mercado financeiro. Mas pra você saber, esse cara hoje, ele virou pastor. Tomara que por vocação, né? E não por falta de opção. Porque depois que ele saiu dessa instituição financeira, onde ele realmente foi arrolado em alguns processos de assédio moral, ele não conseguiu mais se recolocar no mercado. E virou pastor. Pra pregar Espero, mais uma vez, por vocação e não por... Que tenha tido uma luz, uma revelação em algum momento. Eu acredito, eu sou assim, eu acredito tanto no ser humano, eu sou aquela pessoa tão crente, que eu acho que assim, passa longe da minha consciência, essa coisa assim, da minha filosofia, essa coisa de que pau que nasce torto morre torto. Eu acredito que assim, o querer, ele é imperativo. Eu preciso querer. Tudo bem, competência, habilidade, a gente desenvolve. Caráter é uma coisa que já é questionável. Mas acredito que a vida também ensina. Às vezes uma pessoa que não teve um caráter tão bom, ela foi tão ao extremo, ela sofreu tanto as consequências daquilo, que às vezes ela pode ir para um trauma e reavaliar. Né? Uma madrugada dessas da vida, eu perdi o sono, liguei a televisão e, como eu acredito que não existem coincidências, estava lá o professor Hermógenes, um yogi, né, e tal, que trouxe o método para o Brasil de yoga. E o cara simplesmente foi trabalhar no Nordeste, com presidiários, aqueles caras que ficavam lá em solitárias, sabe? Sim. Os caras que estavam ali, como não tem pena de morte, vamos deixar apodrecer aqui, com rato, barato, urubu, enfim, sem comida, o cara cheio de escorbuto, enfim. E o cara simplesmente começou a fazer yoga. E assim, se eu já tinha perdido o sono, eu varei a noite. Porque eu fiquei assim, olha isso. A partir do momento que o cara entrou em contato com ele e pôde identificar algum ponto positivo, algum aspecto positivo e começou a trabalhar numa direção de resgate dele mesmo, quando ele quis, o universo conspirou a favor. Então, ou seja, o cara começou a trabalhar, daqui a pouco o cara saiu da solitária, daqui a pouco o cara começou a acompanhar o professor, daqui a pouco o cara virou um yogi também, estava ensinando meditação e acabou também saindo dos muros do presídio, começou a trabalhar com escola, em algumas populações carentes. E você fala assim, gente, como é que aquele cara estava lá, sem dente já, todo, sabe, chorando de dor. O cara estava no fundo do poço e de repente aconteceu isso. Um cara que já tinha estuprado, matado, sabe, tinha lá, o cara era matador de aluguel. E de repente o cara mudou.
Então, assim, eu quero acreditar. E sabe por que eu quero acreditar, Luciano? Porque se eu deixar de acreditar, eu tenho certeza que grande parte da efetividade do meu trabalho, do sucesso do meu trabalho, vai estar comprometida. Vai isso aí, é verdade. É isso o Shakespeare dizia, se você acredita que é capaz, se acredita que não também. Você é o que você decide ser. É isso aí. Bom, vamos caminhar para o final aqui. Se alguém quer conversar... Aliás, espera um pouquinho, teu livro, me fala do livro. Tem um livro novo vindo aí. Pois é, tem um filho, né? Eu tava falando um dia desses aí numa palestra, assim, e aí, como é que é? Dizem que a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu falei, pois é. E aí, quando eu escrevi o livro, que era o que faltava, né? Eu vi que o livro é um filho que já nasce criado e tem destino próprio. Essa é boa. Sabe, ele já tem uma alma aí que você fala, aquela alma, aquela essência. De repente o livro começou e as pessoas foram e o livro estava lá e alguém quis dar de presente e tal. Olha, eu encontrei o seu livro, alguém me deu o seu livro, eu recebi e-mail. Como é que esse livro foi parar lá em Portugal? Sim. Como é que esse livro foi parar em Porteira da Serrinha, que eu não sabia nem que existia? Sim. Ele nasce com um destino próprio. Ele tem vontade própria. É o teu trabalho, né? Porque o livro nada mais é do que um canal de distribuição. Pois é, isso é muito gratificante. Ele é igual um post. De novo, ele é igual um post do Facebook, né? Como é que essa pessoa recebeu esse post em tal lugar e escreve pra mim dizendo que a partir dali ela tomou tal decisão, né? Mas o que teu livro trata? O que é? Qual é o tema? Olha, o líder integral, líder integral, o líder né? integral, porque o bom ser humano precede o bom líder. Sim. Eu venho trabalhando muito, assim, cada vez mais eu vejo, através dos programas de liderança que eu desenvolvo, coaching, mentoring, que a casca de banana, o ponto nevrálgico das relações de trabalho, principalmente da relação líder-colaborador, ela está pautada muito na total incapacidade das pessoas em fazerem a autogestão dos seus sentimentos e emoções. E isso começa com o quê? Autoconhecimento. Eu não me conheço. Sim. Se eu não me conheço, eu não sei de fato o que eu teria que melhorar, o que eu poderia fazer de diferente para o que eu considero como um problema nas minhas relações de trabalho possa ter uma solução. E aí eu fui fazer uma pós em psicanálise para entender dois conceitos. O primeiro é recalque. Aquilo que eu não consigo lidar no meu plano mental, na minha tela mental, não é porque eu não queira, não, eu não consigo. Eu não posso ser aquilo que as pessoas acham que eu sou. O que eu faço? Eu terceirizo. E aí a gente vai, ou seja, falar o que o Sartre já falava, o inferno são os outros, e o que o Freud falou, o problema são os outros. E é exatamente. Eu hoje, há um tempo atrás, há um ano e pouco atrás, uma empresa me pediu, olha, ele é high potential, você trabalha com ele, esse cara, ele tem tudo para, sabe, ele é o nosso gestor, assim, de excelência, mas ele está tendo muito problema com a equipe e com os pares dele. E eu fui conversar com esse gestor, ele chegou e falou assim, Valesca, eu só tenho 2 problemas. Meu chefe é a minha equipe. Falei, opa, quantas pessoas são na sua equipe? 37, eu digo que você tem 2 grandes problemas. Aliás, eu diria que você tem 37, 38 problemas. Sim. Então, assim, o cara ele não consegue trazer nada para ele. O que você faria hoje? Eu demitiria todo mundo, inclusive seu chefe? Se eu pudesse também. Então, ou seja, está totalmente autocentrado, numa miopia a seu próprio respeito absurda, e que aquilo ali inviabiliza qualquer tipo de relação honesta, justa entre as pessoas. Então hoje o que eu vejo é o seguinte, ninguém tropeça em montanha. O que derruba as pessoas são pedras de pedregulho, são pedras de tropeço. Aquilo que está longe do teu alcance da tua visão, da tua zona de percepção, e aquilo não é meu. Mas se existe uma pedra debaixo do tapete, ela não é minha, de quem? É sua. E aí começa todo o problema. E se você quer mudar o mundo, né, já dizia Gandhi, quer mudar o mundo, mude a si mesmo. Então, assim, é muito trabalhar, por isso que é o bom ser humano. Quer ser um bom líder? Vai trabalhar aspecto subjetivo. O que é esse aspecto subjetivo? Autoconhecimento. Quem não conhece a si mesmo não é dono de si. A liderança, ela começa no princípio de autoliderança. A gente não ilustra pelo exemplo, se a palavra ilustra, o exemplo arrasta, então é o exemplo. Se eu mesmo não lidero as minhas próprias tendências, como é que eu vou pretender liderar outros? Walk the talk, né? Walk the talk, faça aquilo que você diz que faz, é exatamente isso. Então, assim, a partir do momento que eu me conheço, eu vou... Então, olha só, não é bacana, não é legal, mas faz parte de mim. Legal. Então, ou seja, eu vou trabalhar autogestão. E se eu me conheço e eu trabalho autogestão, e aí sim eu vou ter condição de me automotivar para fazer o que quer que seja. Inclusive ficar ou sair de onde eu estou. Até porque, se você se conhece e tem autogestão, você cria um negócio fantástico chamado segurança. Isso, né? autoconfiança. Eu sei até onde eu posso chegar, eu sei o tamanho da mala que eu posso carregar, eu sou mais eu. Mas eu não tenho confiança nenhuma
Se eu não conhecer, não souber qual é a reação, é até onde eu posso chegar, né? Então eu acho que esse ponto é importante. No momento que eu tiver confiança no meu taco, aí eu vou fazer esses voos malucos aí, sabe? Vou arriscar e vou atrás, porque eu confio no meu taco, né? Quem quiser entrar em contato com o trabalho da Valesca Farias, faz o quê? Olha, eu tenho o site que é o valescafarias.com. O Valesca é com W. É WALESKA. Tá, W e K, valescafarias.com. E tem o e-mail que é o contato@valescafarias.com.br. Tenho Valesca Farias no Facebook, tenho Valesca Farias Coaching Carreira e Imagem, eu também estou no Instagram como Valesca Farias e tenho o LinkedIn também como Valesca Farias. Então, ou seja, a pessoa me encontra... Tem uma coluna maravilhosa nas iscas intelectuais do Portal Café Brasil. É isso aí, que eu tenho o maior orgulho de ser parceira de vocês. Muito bom ter você e que a gente já tem aí há alguns anos. Eu estava fazendo conta aí, no barato a gente já tem mais de 4 anos juntos. Faz um bocado de tempo aí. Aliás, vou convidar você que está ouvindo aí. Se você não conhece, é o portalcafebrasil.com.br. A gente mudou completamente o site no final do ano passado. Ficou bárbaro. E estamos com um negócio muito legal, muito interativo, crescendo bastante. E a ideia é realmente oferecer um conteúdo de primeira linha para quem estiver interessado e tiver essa força interior para fazer acontecer. Valesca, adorei, viu? Nossa, quero mais. Você volta? Vamos continuar, eu volto. Vamos, legal. Obrigado. Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portalcafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 89 8114. O Leadercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br. E o Leadercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portalcafebrasil.com.br.